what's wrong, something isn't right. Don't feel I belong in the light. Em 1930, quando Freud publica o texto Mal-Estar na Civilização, ele trata e é taxativo considerar a felicidade como algo na ordem do impossível. Embora, paradoxalmente, também aponte que a busca por ela precisa se tornar uma prática constante. Parte do pressuposto que uma civilização só pode existir se os indivíduos abrirem mão de uma parcela de prazer individual a favor do grupo. Ou seja, é necessário que haja leis para regular o acesso a determinados tipos de satisfação. No entanto, para Freud não é qualquer tipo de satisfação de que se trata, e tampouco de qualquer tipo de lei. É algo muito mais primitivo e ancestral do ponto de vista genético, ou filogenético. Em outro texto, em Totem Tabu, de 1913, o mesmo autor aponta que nas sociedades primitivas foi preciso surgir uma função psíquica moral e normativa tão poderosa, capaz de barrar os dois instintos mais arcaicos e poderosos do ser humano, o assassinato e o incesto. A transição de uma condição animal para outra, que se pode chamar de humana, do ponto de vista antropológico e psicológico, faz referência ao nascimento não apenas da civilização, mas também da cultura. A lei que nos referimos aqui não é a lei jurídica, formal, mas aquela vinculada ao desejo. Um interdito, uma proibição de uma satisfação que, em última instância, nos remete a essas duas tendências inatas, a agressividade e a sexualidade, que precisam ser elaboradas adequadamente para que o sujeito possa adentrar na linguagem e então, assim, humanizar-se. O que difere os seres humanos dos animais, portanto, não é apenas o que se convencionou chamar de consciência, mas a aquisição de uma lei. Uma função muito mais poderosa e fundamental que, como foi apontado, possibilita ao sujeito utilizar a libido destas duas pulsões a fim de vinculá-la ao registro do simbólico. Portanto, essas pulsões arcaicas permanecem cravadas no cerne do psiquismo humano. Uma vez que o processo de humanização não é algo natural e tampouco temporal, analogamente se pode pensar no desenvolvimento psíquico do bebê. Quando nasce, está vinculado simbioticamente com, entre aspas, o objeto mãe. Aqui o termo objeto está vinculado simbioticamente como uma espécie de representação de alteridade e função. Será preciso que em determinados tempos lógicos e não temporais apenas, certos interditos ou interdições sejam internalizados pela criança, a fim dela poder vivenciar um espaço vazio, angustiante, até certo ponto. Porém, como foi dito, necessário para o seu desenvolvimento psíquico. Tá, mas o que se coloca no lugar, então, dessa experiência de vazio? Coloca-se linguagem. Uma lei que recebe o nome de função paterna permitirá ao infante barrar o acesso a uma satisfação sem limites, entre aspas, incestuosa, com a mãe e ao mesmo tempo possibilitar seu acesso a outros objetos, ofertados agora pela cultura. A representação simbólica do desejo dos pais para com ela, através de imagens carregadas de sentido, construindo aos poucos uma linguagem primitiva que se ampliará a partir do investimento inconsciente dos pais sobre o bebê. Essa lei que interdita também permite o desenvolvimento de uma função psíquica, o superego. Imperativos normativos que vão contribuir para a elaboração simbólica deste vazio existencial. Angustiante e, ao mesmo tempo, a construção também de ideais para o sujeito. Ou seja, modelos nos quais ele possa se amparar. Desta feita, o ego as tomará como imagens ou representações simbólicas potentes a serem seguidas ou buscadas, mas também podem ser repelidas.
no processo de identificação, no qual o sujeito irá construir e organizar a sua relação do seu desejo com o mundo e também com ele mesmo. Não significa que a mãe ou quem quer que faça essa função tenha que deixar essa criança desamparada. Pelo contrário, permitirá que através dessa interdição algo possa surgir. O desejo da criança para além do registro dual com a mãe, né? Ou essa função materna, essencial, porém que em algum momento vai precisar sofrer uma castração. Seria no sentido de uma satisfação absoluta, ou seja, de segurança, de maternagem. Então isso nós tomamos como função materna. Se isso não ocorresse, ficaríamos à mercê daquelas pulsões mais primitivas e selvagens, a ponto de colocar em risco a manutenção da civilização e o vínculo com o outro, nosso semelhante. Pois bem, em outras palavras, estaríamos fixados em um, entre aspas, registro narcisista de posicionamento subjetivo. Ou seja, a busca a qualquer custo da satisfação individual, onde não haveria espaço para o outro, pois o sujeito, imaginariamente, se bastaria por si só. E todos sabem o que aconteceu no mito de Narciso e o seu fim trágico. Na busca doentia de sua própria imagem, como objeto de satisfação absoluto, se vê sozinho e à beira da morte. Já quase sem forças, em uma última tentativa de alcançar sua imagem refletida na água, ao estender a mão, acaba caindo no lago, em que todos os dias ficava se admirando e morre solitário e sufocado. Na pós-modernidade, o lago de Narciso é substituído pelas mídias sociais. As pessoas continuam a busca pelo próprio reflexo idealizado, mas agora existe um agravante. A imagem, se não corresponde ao ideal do sujeito, ele a constrói, pintando a si mesmo com as cores e os contornos com os quais ele se imagina ser, ou na forma como gostaria que o outro o visse. Ele fará de tudo para sustentar isso. Nada mais que um retorno a essa condição que nos revela o mito. Pessoas imersas em si mesmas à procura da satisfação perfeita. Portanto, o problema não é o lago, e tampouco as redes digitais, mas a forma como cada um gerencia o seu desejo. Na busca de uma autoimagem ideal e que obrigatoriamente necessita do outro para se constituir como tal. A satisfação absoluta, assim como o ideal de felicidade da pós-modernidade, não pode ser tomada como externos ao sujeito. Negar esse conflito num mundo infinito de possibilidades é o mesmo que negar a própria condição humana, como eternamente insatisfeita. O vazio existencial é estrutural, faz parte do humano e não deve ser negado. Ao invés de buscar a fórmula da felicidade fora, não seria mais proveitoso, como sugere Rubem Alves, procurar formas de lidar com o próprio vazio ou desejo, em conformidade com o vazio ou desejo dos outros? E mais, quem sabe compartilhar essas experiências de forma a criar um contorno para esse mesmo vazio, a fim de preenchê-lo de sentido e reordenar a interpretação que temos do mundo e de nós mesmos? Fica aqui a pergunta.